Bom dia, companheiros e companheiras. Eu gostaria de iniciar fazendo um esclarecimento da década de 40 e da década de 70. Na década de 40, pegaram 90 mil nordestinos, lá do Ceará, do Nordeste do Brasil, e jogaram na Amazônia. Na década de 60, os militares assumiram, deram golpe nesse país. E logo em seguida, o IBGE lança aquelas estatísticas das populações, chamado o zoneamento do Brasil. E aí, nesse zoneamento, foi considerado que na Amazônia nós não existia. Só que na Amazônia tinha muitas nações de pessoas vivendo lá dentro. Chegou mais 90 mil famílias de nordestinos. A Amazônia, portanto, estava cheia de gente. Nações indígenas de muitas espécies, e foi aí que os indígenas, os nordestinos, e nós que já estava lá, os caboclos, a gente começou a perceber a chegada de um pessoal do sul do Brasil, mandado pelos militares, dizendo que a Amazônia era um vazio demográfico e que precisava ser ocupada para o progresso e o desenvolvimento. A gente até lá, ninguém sabia o que diabo era progresso. Para nós, tendo a comida, tendo a paz, para nós isso era progresso, era desenvolvimento. Só que nessa época lá, 100% dessa população era analfabeta. Não tinha nem documento, não tinha escola, não tinha saúde, não tinha nada. Mas veja o que aconteceu. Na década de 70 a 75, até 78 a 80, 10 pessoas no estado do Acre se apropriaram de 8 milhões de hectares de terra. O estado só tem 15 milhões. E o movimento foi se levantando, nós fomos enfrentando, nós fomos tendo nossas casas incendiadas, nós fomos tendo companheiros e companheiras assassinadas, nós fomos vendo as famílias indígenas sofrer o genocídio, nós fomos acompanhando a violência a um povo pobre, sem ter nem contato com a cidade. Onde eu moro até hoje, não tem luz elétrica. Não tem luz elétrica, não tem água encanada, não tem escola de ensino fundamental. Eu nunca entrei numa escola para dizer assim, vou estudar. Aprendi a estudar pedindo um ao outro. Mas a necessidade do movimento exigiu que todos os dirigentes daquela época tinham que aprender a ler, para a gente ler o que estava escrito nos jornais, que a ditadura publicava e chegava lá e dizia, vocês estão desobedecendo às ordens. Vocês estão desobedecendo a lei. E nós dizíamos, foda-se lei. Nós queremos... O que nós queríamos naquela época? A gente queria ter o direito de ficar na nossa colocação de seringa, na nossa terra, na nossa floresta. E aí eles se acamparam quando a gente da festa chegava peão para derrubar grandes extensões de floresta. E aí foi se fortalecendo o movimento da década de 60. E passou para a década de 70. E o tiroteio começou de lá e começou de cá. E foi... No final da década de 80, nós demolimos latifúndio no estado do Acre. Nós avancemos tanto, eles mataram quase 200 dirigentes importantes. Expulsaram mais de 40 mil famílias para a Bolívia. Jogaram outros tantas 50 mil de famílias na periferia da cidade. Mas a gente fez escada um por outro. Nós não tinha outra opção. A gente ou tinha que lutar para defender o nosso território, ou tinha que lutar. Nós não tinha saída. Então foi isso que nós choremos, nós triunfemos, nós levamos a vitória, nós fizemos. A nossa principal tática de luta era os empates. Quando eles vinham para expulsar, nós fizemos aliança índio e seringueiro. Então nós tiramos alguns pontos que era comum para unir essa luta.
que era os seringueiros precisavam da mata e os índios também. Os seringueiros queriam educação e os índios também. Os seringueiros queriam saúde e os índios também. Então nós dissemos, vamos fazer uma aliança dos povos da floresta. E com essa aliança, nós conseguimos criar as reservas extrativistas, que foi uma proposta de reforma agrária sobre o controle dos trabalhadores, sem título de propriedade. E hoje, nós estamos fazendo essa proposta. Por quê? Nós temos que fazer essa aliança camponesa com indígena, com quilombola, sabe? Está na hora da gente começar a fazer algumas experiências daquilo que nós vivemos lá no Acre. Nós estamos querendo uma revolução, não estamos? Estamos. Então é importante que cada um pegue naquela arma que viram no filme e comece a aprender a atirar, porque nós vamos ter que usar isso para derrubar o sistema. Nós não teremos saída se a gente não fazer a revolução. E nós temos a experiência que com o sistema só vai se for na brutalidade, porque eles não conhecem outra língua. Nós temos que atacar suas estruturas. Lá nós derrubamos torre de comunicação, a gente destruiu tudo que foi dos fazendeiros, mas eles respeitam. Nós expulsamos a Bordão do Acre, que é um dos frigoríficos maiores desse país, mas não sobreviveu ao movimento dos seringueiros. Então eu gostaria aqui de dizer que a história da gente vir aqui, se preocupar com a eleição de 2018, gente, isso é conversa para boi dormir, sabe? Querer achar, isso é uma preparação para votar no Lula no segundo turno. Então nós temos que acabar com essa ilusão. O que nós queremos é fortalecer os quilombolas, fortalecer os menosprezados que estão sendo massacrados pela injustiça desse sistema. Vamos à luta, companheiro, vamos unir campo e cidade. Vamos unir seringueiro, quilombola, vamos iludir índio e juntar estudantes, juntar os homofóbicos, juntar os LGBT, juntar todo mundo. O sistema, para nós, a dor é uma só e o gemido é o mesmo. Então, vamos à luta, a luta é nossa e a luta começa aqui. Revolução, revolução, reforma agrária, a luta até a vitória final.